Se aquela menina não tivesse aparecido naquele instante, talvez minha mãe não estivesse mais aqui. A frase foi dita horas depois por um homem que ninguém imaginava estar observando tudo de dentro de um carro escuro parado no outro lado da avenida. Mas naquele momento, ninguém sabia disso. Ninguém sabia que aquele pequeno ato de coragem mudaria destinos de forma inesperada. Querido ouvinte, se você gosta de histórias que emocionam, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber novas histórias como essa. Era uma tarde comum em São Paulo, dessas em que o trânsito parece não ter fim. O som constante das buzinas misturava-se ao barulho dos ônibus, das motos e das pessoas caminhando apressadas pelas calçadas largas da avenida. A cidade respirava pressa. No meio daquele movimento todo estava Lívia, uma menina de 15 anos. O uniforme simples da escola já estava um pouco amassado depois de um dia inteiro de aula. A mochila gasta pendia em um dos ombros enquanto ela caminhava para casa. Todos os dias eram parecidos. Depois da escola, ela atravessava 2 avenidas grandes, passava por uma padaria antiga da esquina e seguia até o pequeno quarto, que dividia com a mãe em uma pensão simples. A mãe trabalhava o dia inteiro como cozinheira em um restaurante popular e chegava sempre muito cansada. Por isso, Lívia fazia questão de chegar cedo. Preparava o arroz, organizava o pequeno espaço e deixava tudo pronto antes que a mãe voltasse. Apesar das dificuldades, a menina carregava algo raro nos olhos. Uma serenidade que muitas pessoas adultas pareciam ter perdido na correria da cidade. Naquele dia, porém, algo chamou sua atenção. Na faixa de pedestres da grande avenida, uma senhora muito idosa tentava atravessar. Os carros haviam parado por causa do sinal vermelho, mas o tempo do semáforo era curto demais para quem caminhava tão devagar. A mulher apoiava-se em uma bengala fina e parecia lutar contra cada passo. Alguns motoristas observavam com impaciência. Outros apenas desviavam o olhar. Quando o sinal começou a piscar, anunciando que iria fechar, alguns carros começaram a acelerar mesmo com a senhora ainda no meio da faixa. Foi então que um carro grande, de pintura brilhante, avançou alguns centímetros de forma brusca. O motorista abaixou o vidro com expressão irritada. "Vamos logo!" ele gritou. "A senhora acha que a cidade inteira tem que parar por sua causa." A senhora pareceu se assustar. Ela tentou apressar o passo, mas suas pernas tremiam. A bengala quase escorregou da mão. Algumas pessoas olharam a cena, mas ninguém se aproximou. Foi nesse instante que Lívia parou. Algo dentro dela não permitiu continuar caminhando como se nada estivesse acontecendo. Ela voltou alguns passos. A senhora ainda estava na metade da avenida quando o motorista começou a buzinar com força, atraindo olhares de todos ao redor. "Sai da frente!" ele gritou novamente. A idosa parecia cada vez mais nervosa. Foi então que uma voz firme surgiu no meio do barulho. "O senhor não tem vergonha." Todos se viraram. Era Lívia. A menina havia se colocado entre o carro e a senhora. Por um instante, até o trânsito pareceu diminuir o ritmo. O motorista arregalou os olhos. "O que foi que você disse?" Lívia não recuou. Seu coração batia forte, mas sua voz saiu clara. "Ela está na faixa de pedestres. O senhor é que tem que esperar." Algumas pessoas na calçada começaram a prestar atenção. O motorista riu com desprezo. "Garota, sai da frente antes que eu chame seus pais para te educar." Lívia respirou fundo. "Quem precisa de educação é o senhor." A frase caiu no ar como uma pedra em água calma. O homem ficou vermelho. "Você sabe com quem está falando?" "Não importa", respondeu ela. "O que importa é que a senhora está atravessando e tem o direito de terminar." A idosa olhou para Lívia com surpresa e gratidão. A menina segurou gentilmente o braço dela. "Vamos devagar", disse. Passo após passo, elas continuaram atravessando a avenida. O motorista continuou resmungando, mas agora havia dezenas de pessoas observando. Alguns começaram até a balançar a cabeça em reprovação ao comportamento dele.
O homem percebeu que havia perdido o apoio invisível que a pressa da cidade costuma oferecer. Ele levantou o vidro e ficou em silêncio. Enquanto isso, do outro lado da avenida, dentro de um carro preto estacionado discretamente, um homem assistia a tudo. Ele não havia dito uma única palavra. Observava a cena com atenção incomum. Seu nome era Arthur. E naquele momento, ele não estava olhando apenas para uma discussão no trânsito. Ele estava observando algo muito mais raro: coragem. Quando Lívia finalmente ajudou a senhora a chegar na calçada, algumas pessoas sorriram discretamente. A idosa segurou a mão da menina. Muito obrigada, minha querida. Poucas pessoas teriam feito o que você fez. Lívia sorriu. Todo mundo merece respeito. Ela não sabia, mas naquele instante Arthur já havia tomado uma decisão silenciosa, porque aquela menina acabara de mudar algo dentro dele. Lívia ainda segurava o braço da senhora quando as duas finalmente chegaram à calçada. O barulho dos carros voltou a dominar a avenida assim que o sinal abriu novamente, como se a cidade tivesse retomado sua corrida interminável. A idosa respirava com dificuldade. Minha querida, muito obrigada, disse ela, com a voz frágil, mas cheia de gratidão. Eu realmente achei que ia cair ali no meio da rua. Lívia sorriu com suavidade. A senhora está bem? Quer sentar um pouco? Havia um pequeno banco de concreto perto de uma árvore na calçada. A menina a conduziu até lá com cuidado. A senhora sentou-se devagar, como se cada movimento exigisse um grande esforço. Por alguns segundos, nenhuma das duas falou nada. O barulho distante do trânsito preenchia o silêncio. A idosa olhou para Lívia com curiosidade. Qual é o seu nome? Lívia. Eu sou Helena. Lívia percebeu algo naquele nome. Não era apenas o jeito educado de falar ou as roupas simples, mas bem cuidadas. Havia uma elegância natural na senhora que chamava a atenção, mas a menina não comentou nada. Helena segurou a mão dela. Você foi muito corajosa. Poucos teriam enfrentado aquele homem. Lívia deu de ombros, como se aquilo fosse algo normal. Ele estava sendo injusto. A senhora sorriu. Ainda existem pessoas boas nesta cidade, então? Lívia ia responder, mas algo aconteceu naquele momento. O mesmo carro grande que havia buzinado antes passou lentamente pela avenida. O motorista olhou para elas com expressão amarga antes de desaparecer no trânsito. Lívia percebeu o olhar. Helena também. Não ligue para ele, disse a idosa, tentando tranquilizar a menina. Mas naquele instante, do outro lado da rua, o carro preto ainda estava estacionado. Dentro dele, Arthur continuava observando. Ele não era um homem acostumado a se envolver em situações como aquela. Sua rotina era feita de reuniões, decisões importantes e problemas enormes que exigiam frieza. Mas aquela cena havia mexido com algo inesperado dentro dele. A coragem simples de uma garota desconhecida. Sem câmeras, sem aplausos, sem esperar nada em troca. Ele viu quando Lívia ajudou Helena a sentar e percebeu algo que fez seu coração apertar. Helena era sua mãe. Ele a havia deixado ali poucos minutos antes para buscar um documento em um prédio próximo. Não imaginava que ela tentaria atravessar a avenida sozinha. Muito menos que seria humilhada por um motorista. Arthur apertou o volante. Se aquela menina não tivesse aparecido, ele respirou fundo. Então abriu a porta do carro e saiu. Do outro lado da calçada, Lívia conversava tranquilamente com Helena. A senhora mora por aqui? Perguntou a menina. Não muito longe, respondeu Helena. Meu filho veio resolver um assunto por aqui e eu quis caminhar um pouco. Lívia assentiu. Mas antes que pudesse dizer algo, uma voz masculina surgiu atrás delas. Mãe! Helena levantou os olhos imediatamente. Arthur! Ela sorriu com alívio. Lívia se virou. O homem que se aproximava tinha cerca de 40 anos, postura firme e olhar atento. Vestia roupas discretas, mas bem cortadas.
Havia algo nele que transmitia autoridade. Arthur parou diante das duas. Seu olhar foi primeiro para Helena. A senhora está bem? Estou sim, graças a essa menina, respondeu Helena, apontando para Lívia. Ela me ajudou quando um motorista estava me pressionando na avenida. Arthur virou o rosto lentamente para Lívia. Por alguns segundos, ele apenas a observou. Era a mesma garota que havia enfrentado o motorista sem hesitar. Então foi você, disse ele. Lívia ficou um pouco sem jeito. Eu só ajudei. Helena segurou a mão do filho. Arthur, essa menina foi muito corajosa. Ele assentiu. Eu vi. A resposta deixou Lívia surpresa. O senhor viu? Do outro lado da avenida. Por um instante, a menina ficou sem palavras. Arthur continuou olhando para ela como se tentasse entender algo. Você poderia simplesmente ter seguido seu caminho, disse ele. Muitas pessoas fizeram isso. Lívia respondeu com simplicidade, mas ela precisava de ajuda. Helena apertou a mão da menina novamente, emocionada. Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Então perguntou, quantos anos você tem? 15. E estava voltando da escola? Sim. Ele observou a mochila simples no ombro dela. Depois voltou os olhos para o rosto da menina. Você mora longe daqui? Não muito. Helena parecia cada vez mais encantada com a jovem. Arthur, nós precisamos agradecer de alguma forma. Lívia rapidamente balançou a cabeça. Não precisa. Precisa sim, insistiu Helena. Arthur então fez algo inesperado. Ele pegou um pequeno cartão do bolso. Pegue, disse. Lívia hesitou. O que é isso? Um contato, respondeu ele. Caso algum dia precise de ajuda. A menina olhou para o cartão por alguns segundos antes de aceitar. Ela não fazia ideia de quem aquele homem realmente era. Para ela, era apenas o filho de uma senhora simpática. Helena então se levantou com cuidado. Precisamos ir agora, disse ela. Mas nunca vou esquecer o que você fez hoje. Lívia sorriu. Fico feliz que a senhora esteja bem. Arthur ajudou a mãe a caminhar até o carro. Antes de entrar, Helena olhou para trás. Lívia ainda estava parada na calçada. Você tem um coração enorme, minha querida, disse ela. A menina acenou. Depois disso, o carro partiu lentamente pela avenida. Lívia guardou o cartão dentro da mochila sem sequer olhar direito. Ela ainda tinha um longo caminho até casa. Enquanto caminhava, pensava apenas em uma coisa. Esperava que aquela senhora chegasse bem em casa. Do outro lado da cidade, dentro do carro, Helena olhava pela janela pensativa. Aquela menina é especial, disse ela. Arthur assentiu. Eu sei, mas havia algo mais em seu olhar. Algo que Helena percebeu imediatamente. O que foi? Arthur respirou fundo antes de responder. Eu quero saber mais sobre ela. Helena sorriu. Eu imaginei. Quando o carro de Arthur desapareceu no trânsito, Lívia ainda permaneceu alguns segundos parada na calçada. A avenida voltava à rotina de sempre. Pessoas caminhando apressadas, vendedores ambulantes chamando clientes, ônibus passando com o barulho pesado do motor. Tudo parecia normal. Mas, de alguma forma, aquele dia havia sido diferente. Lívia ajeitou a mochila no ombro e começou a caminhar em direção ao bairro onde morava. O trajeto até a pensão não era curto. Ela atravessava ruas movimentadas, passava por pequenas lojas e depois por um trecho onde as calçadas eram mais estreitas e as casas mais simples. Quando chegou perto da rua onde morava, o céu já começava a escurecer. As luzes dos postes estavam acendendo uma a uma. Ela subiu a pequena escada da pensão e abriu a porta de madeira com cuidado. O corredor era estreito e silencioso, mas algo estava estranho. A porta do quarto estava entreaberta. O coração da menina apertou. Ela empurrou a porta devagar. Mãe? Nenhuma resposta. Dentro do pequeno quarto, a mãe de Lívia estava sentada na cadeira ao lado da mesa. O rosto parecia pálido e cansado. Mãe, o que aconteceu? A mulher tentou sorrir, mas não conseguiu esconder a preocupação.
Lívia, precisamos conversar. A menina sentiu um frio no estômago. Ela se aproximou. O que foi? A mãe respirou fundo. O restaurante onde eu trabalho fechou hoje. Por alguns segundos o silêncio tomou conta do quarto. Lívia não sabia o que dizer. Fechou? Sim. O dono disse que não conseguiu mais manter o lugar funcionando. A mulher olhou para as próprias mãos. Isso significa que eu perdi o emprego. A realidade caiu sobre as duas como uma pedra pesada. O pequeno quarto, que já era simples agora, parecia ainda menor. A mãe de Lívia continuou falando, com a voz baixa. O aluguel da pensão vence em poucos dias. Lívia sentiu o coração apertar. Ela pensou em todas as vezes que viu a mãe voltar cansada do trabalho. Mas mesmo assim, sorrindo para não preocupar a filha. Nós vamos dar um jeito, disse a menina, tentando parecer forte, mas por dentro o medo começava a crescer. Naquela noite, as duas jantaram em silêncio. Depois que a mãe foi dormir, Lívia ficou sentada na pequena cama olhando para a mochila. Foi então que lembrou. O cartão. Ela abriu a mochila e pegou o pequeno pedaço de papel. Olhou com curiosidade. O nome escrito era simples. Arthur Montenegro abaixo havia um número de telefone. Nada mais. Lívia franziu a testa. Ela não fazia ideia de quem aquele homem realmente era. Mas lembrava da forma como ele havia falado. Lembrava da maneira respeitosa com que tratou a mãe. E lembrou também das palavras dele. Caso algum dia precise de ajuda. A menina segurou o cartão entre os dedos. Uma parte dela dizia que não deveria incomodar aquele homem. Outra parte lembrava do olhar cansado da mãe naquela noite. Lívia ficou olhando para o número por um longo tempo, até que tomou coragem. Pegou o telefone simples que havia na pequena mesa do quarto e discou. O coração batia forte. Chamou uma vez, duas, três. Então alguém atendeu. Alô? Era a voz de Arthur. Lívia quase desligou, mas respirou fundo. Oi, aqui é a Lívia. Do outro lado da linha, houve um pequeno silêncio. A menina da avenida? Sim. Arthur imediatamente prestou atenção. Está tudo bem? Lívia hesitou. Eu não queria incomodar. Pode falar. A voz dele era calma. Minha mãe perdeu o emprego hoje e eu não sei o que fazer. As palavras saíram mais rápido do que ela imaginava. Do outro lado da linha, Arthur ficou em silêncio por alguns segundos. Não era comum receber ligações assim, mas ele lembrava perfeitamente da coragem daquela menina. Onde você mora? Perguntou. Lívia explicou o endereço da pensão. Arthur ouviu tudo. Espere um pouco, disse ele. Eu estou indo aí. Não precisa... Mas a ligação já havia terminado. Cerca de 40 minutos depois, um carro parou diante da pensão. Alguns moradores olharam curiosos pela janela. Arthur saiu do carro e subiu as escadas. Lívia abriu a porta com o coração acelerado. Ele olhou ao redor do pequeno quarto. Era simples, muito simples. A mãe de Lívia acordou assustada com a presença inesperada. Quem é? Lívia explicou rapidamente. Arthur se aproximou com respeito. Boa noite. A mulher parecia confusa. Boa noite. Ele respirou fundo antes de falar. Sua filha ajudou minha mãe hoje na avenida. A mulher olhou para Lívia surpresa. Ajudou? Arthur assentiu. E provavelmente evitou que algo muito pior acontecesse. O silêncio tomou conta do quarto por alguns segundos. Então Arthur continuou. Eu não esqueci disso. Ele tirou um envelope do bolso e colocou sobre a mesa. A mãe de Lívia ficou assustada. O que é isso? Um contrato de trabalho, respondeu Arthur. Ela arregalou os olhos. Trabalho? Minha mãe precisa de alguém de confiança para ajudá-la em casa. Alguém gentil e paciente. Ele olhou para Lívia. E depois do que vi hoje, não consigo imaginar pessoa melhor. A mãe da menina parecia emocionada. O senhor está falando sério? Muito sério. Lívia também não conseguia acreditar. Minha mãe... Trabalhando para a sua mãe? Arthur sorriu pela primeira vez. Sim. Helena havia insistido naquela ideia desde que chegou em casa. Ela não conseguia parar de falar sobre a menina que a havia defendido.
Arthur, então, olhou diretamente para Lívia. Às vezes, um pequeno gesto muda muitas coisas. A mãe da menina começou a chorar discretamente. Era um choro de alívio. Depois de tanto medo naquela noite, finalmente havia esperança. Alguns dias depois, Helena recebeu as duas em sua casa. Quando viu Lívia novamente, abriu um sorriso caloroso. Eu sabia que ainda nos encontraríamos. A partir daquele momento, algo inesperado começou a nascer entre aquelas pessoas. Não era apenas um trabalho, era uma nova oportunidade. Com o tempo, Helena passou a tratar Lívia como uma neta. A mãe da menina recuperou a tranquilidade de trabalhar em um lugar onde era respeitada. E Arthur passou a visitar a casa da mãe com mais frequência. Sempre que chegava, encontrava Lívia conversando com Helena ou ajudando em alguma coisa. A alegria da casa parecia maior. Meses depois, em uma tarde tranquila, Helena observava os dois conversando no jardim. Ela sorriu, porque sabia de algo que os dois ainda não tinham percebido. Às vezes, a vida cria encontros improváveis. Tudo começou em uma faixa de pedestres, com uma menina pobre que decidiu não ignorar uma injustiça, e terminou com 3 vidas transformadas por um simples gesto de coragem. Porque naquele dia, em meio ao barulho e à pressa da maior cidade do país, uma menina provou que a bondade ainda pode mudar destinos. Querido ouvinte, se você gostou dessa história, curta o vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e comente de que cidade você está vendo esse vídeo.